Olá, meus amigos, aqui quem vos fala é seu amigo de sempre, pastor Ageu Silvestre, a vocês, santos do Senhor. Hoje faremos uma meditação na palavra do Senhor, baseada em Juízes, capítulo 6. Vamos ler a partir do verso de número 13, uma história bastante conhecida, que vai dizer assim: Ah, Senhor, Gideão respondeu, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais contam quando dizem, não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. O Senhor se voltou para ele e disse, com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando? Ah, Senhor, respondeu Gideão. Como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés e eu sou o menor da minha família. Eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas como se fossem um só homem. Essa é uma história, muito conhecida, que nós gostamos muito de falar, de meditar, de pensar. Gideão e ali os 300 derrotando aquele imenso exército. Mas nesse momento eu gostaria de refletir com vocês sobre o chamado de Deus. Deus tem um chamado para você. Deus te chamou. Deus te chamou. E agora? E agora o que você vai fazer? A partir deste momento que você sabe que Deus tem um chamado para você. Eu sei que você já sabe disso. Eu sei que você tem consciência disso. Mas a pergunta é, e agora? O que você vai fazer? Vai dar ouvido? Vai dar ouvido ao chamado de Deus? Ou vai ignorar? Deus te chamado para uma grande e maravilhosa obra. Vai agir? Ou vai continuar dando desculpas para fazer a obra de Deus? Para não fazer, Para não atender esse chamado que Deus tem na sua vida. E se você vai fazer alguma coisa, como fazer? O que fazer? O que eu gostaria, na verdade, de mencionar, de comentar com vocês, são 3 coisas que nos impedem de seguir no chamado de Deus para as nossas vidas. 3 coisas que nos impedem de seguir, de realizar o chamado de Deus em nossas vidas. Eu vou acabar dividindo em 3 partes, cada um em um vídeo, porque senão vai ficar muito grande, a nossa reflexão nessa noite, nesse momento, neste momento. A primeira coisa que eu gostaria de mencionar com vocês é não seja perfeccionista. Gideão aqui questionando o anjo, dizendo que era o menor da sua tribo, que a sua tribo era o menor, que ele era o menor da sua família. Ele estava querendo dizer como se tivesse um modelo específico para ser, atender o chamado de Deus, um chamado dessa magnitude que Deus estava lhe chamando. E não existe isso. Deus chama a qualquer um. Deus chama, na verdade, a todos que estão dispostos a realizar a sua obra. Mas nós queremos ser perfeccionistas muitas vezes. Muitas vezes queremos estar prontos. Quando eu tiver o conhecimento bíblico, quando eu fizer o curso de pregador, quando eu fizer um curso de oratória, quando eu fizer um curso de teologia, quando eu terminar isso, quando eu concluir aquilo, então eu vou fazer a obra do Senhor. Essas coisas, elas realmente nos limitam e nos limitam muito. Sermos perfeccionistas, buscarmos a perfeição naquilo que fazemos. Fazer as coisas com perfeição, com diligência, com cuidado, isso é maravilhoso, a gente se empenhar naquilo que está fazendo. O problema é quando isso passa a ser uma trava,
porque nós nunca vamos estar completamente prontos. Deus não chamou homens prontos, mas chamou homens capazes, esforçados, determinados, e aí foi os capacitando, porque é Deus que nos capacita. Nós não podemos esperar estarmos perfeitos ao ponto de estarmos na estatura de varão perfeito, senão nunca nenhum de nós vai fazer nada. Vamos ficar de braços cruzados, né? Nós precisamos cada dia mais, meus amados irmãos, estar prontos para atender ao chamado do Senhor. Ele diz, ide a todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Ele falou, ide quando estiver pronto, ide quando fizer um curso, ide quando estiver treinado. Não, ele diz, ide, porque é o Espírito Santo que vai nos capacitar, é o Espírito Santo que verdadeiramente nos capacita e nos move, não é, a fazermos a vontade do Senhor, né, a atendermos ao seu chamado. É Ele que é responsável pela obra. Se Ele nos chamou, Ele sabe que nós estamos prontos, não perfeitos, mas prontos para fazer a sua vontade, para fazermos a sua obra. Muitas vezes nos prendemos, irmãos, a coisas que, na verdade, não deveria. Tem uma história na África, e alguns caçadores vão lá pegar macacos, e eles aprenderam uma técnica muito simples para capturar os macacos. Chegando lá, eles abrem um coco, né, faz um buraco nele, colocam um bagaço, uma laranja descascada dentro, né, dentro do coco, joga ali no chão. O macaco, quando chega ali perto e vê o coco, né, e sente o cheiro da laranja, que ele coloca a mão dentro do coco, que ele prende a laranja, ele não consegue mais tirar, porque a abertura não é suficiente para a laranja e para a sua mão. Mas ele não larga. O macaco não larga aquela laranja de forma nenhuma. Então vem o caçador com facilidade e acaba pegando ali o macaco. O que essa lição nos ensina? Muitas vezes, para nós fazermos alguma coisa, é preciso largar aquilo que nos prende. E o que nos prende? É a perfeição. O que nos prende? O que nos impede? O que nos atrapalha a fazer a obra do Senhor? Não é? Você sabe que Deus te chamou, você sabe que Ele te capacitou. Não tenha medo, não é? Não tenha temor, porque Ele é contigo. Não tenha receio, porque Ele é com você. É Ele quem te capacita, é Ele quem te dá todas as condições. Que Ele te ama, meu irmão, e Ele quer te usar, porque Ele te conhece, Ele sabe o teu coração, coração de santo, né, desejoso de ganhar almas para o seu reino, mas você fica se prendendo a besteira, se prendendo a bobagem, não é? Então eu quero te dizer, se desprenda, santo do Senhor, se desprenda para fazer a obra de Deus. Que Deus tem um maravilhoso chamado na tua vida. Deus tem algo de glorioso a realizar por meio de você. Não tem. Porque se eu não tivesse essa certeza, né, que Deus tem um chamado na tua vida, né, eu quero te dizer uma coisa, Cristo morreu, foi por ti. Porque Ele conhece o teu valor. Ele sabe o quanto você é importante, não é? Ele sabe de tudo que você é capaz, Ele sabe de tudo que você pode fazer. Então, irmão, vai lá, faça com as ferramentas que você tem, com o conhecimento que você tem, não é? Com as condições que Deus tem te dado. Eu vou te falar uma coisa, nunca fica mais fácil. A gente que prega o evangelho, que já tem há anos aí, né, pregando o evangelho, né, ministrando estudo e tentando, né, fazer a obra do Senhor, eu quero te dizer uma coisa, nunca fica mais fácil. Nunca. Não tem como. A questão é você que melhora a cada dia. Você que vai ganhando esta confiança. Confiança de quê? De que Deus é comigo. Que é Ele quem me usa. Ele é quem me capacita. Ele é quem me enche com o seu Espírito. É o seu Espírito Santo que transborda em minha vida. E aí sim eu consigo orar pelo enfermo, o enfermo ser curado. E aí eu consigo, né, chegar numa casa, levar uma palavra de bênção e ver aquela casa sendo transformada pela presença de Deus ali.
Então é preciso que você entenda, nunca fica mais fácil. A jornada é a mesma. Os obstáculos muitas vezes são os mesmos. A questão é que nós vamos melhorando que é a nossa confiança em Deus, porque Deus já confia em nós, ao ponto de nos ter chamado, ao ponto de a cada dia nos capacitar. Cada dia, a cada experiência que nós passamos, nós vamos crescendo na presença de Deus e aprimorando não apenas o nosso conhecimento, mas a nossa confiança em Deus. Um chimarrãozinho aqui, né, meus amados? Alguns anos atrás, há muitos anos atrás, eu cheguei a trabalhar na Enciclopédia Britânica, né? Era vendendo, não eram livros comuns, não, vendendo enciclopédia britânica, enciclopédia Barça, né? Mirador, juntando as duas, vira o que se chama de enciclopédia britânica. E antes de nós irmos para a rua, nós recebíamos ali um treinamento, recebíamos ali uma capacitação, né? E eu via colegas meus ali, né, com menos de uma semana, já indo para a rua vender. E eu fiquei apegado, eu fiquei preso a conhecer cada vez mais, com mais profundidade a enciclopédia, para poder ter mais argumento, para poder ter mais capacidade, esperando ter, não é, o conhecimento perfeito, pleno, né, da enciclopédia. Ninguém consegue, né? E isso foi uma lição para mim. Quando eu fui para a rua, fui extremamente inseguro, extremamente nervoso, com medo. E aí me contaram, né, as pessoas mais experientes me disseram uma frase que me marcou muito. Se você se preparou, se você tem esse conhecimento, né, ninguém, ou pelo menos a grande maioria das pessoas, extremamente maioria, não tem o conhecimento que você tem sobre ela, sobre a técnica, sobre como ela foi formada, sobre o procedimento, né, e o conteúdo que tem na enciclopédia. Então você se preparou sobre este ponto de vista, você é o detentor do conhecimento. E isso me trouxe um pouco de coragem, né, de ânimo. Não me sentia perfeitamente seguro, não conseguia me sentir assim perfeito para aquele trabalho de vendedor. Vendedor de algo difícil, né? Livros, num país que normalmente as pessoas não gostam de ler. Tenho visto uma certa evolução, mas ainda continua precisando melhorar um pouco. Então nós percebemos isso. Isso foi um marco muito grande na minha vida, né? Essa passagem por ali, esse ensinamento que eu tive ali na Enciclopédia Britânica, né, do Brasil. Algo que é vendido a nível mundial. Hoje já é outra história, né? Hoje é vendido em CD, hoje é vendido de outra forma. Antigamente não, era realmente os volumes, né? Vários volumes de livros grossos, livros espessos, né? Densos, muito material bom, né? Mas eu queria me sentir perfeito para vender. E eu via que os meus colegas que entraram junto comigo, às vezes alguns entraram até depois, já estavam vendendo, já estava tendo retorno. E eu ali preso àquele perfeccionismo, preso àquela questão. A mesma coisa, irmãos, é com a palavra do Senhor. Santos, mesma coisa e com a palavra de Deus. É Ele que nos capacita dia a dia. Não fica mais fácil, nós é que vamos melhorando, nós é que vamos ganhando essa confiança de ir lá e fazer, né? Ir lá e realizar, não é, aquilo que tem que ser feito, anunciar o Evangelho, anunciar as boas novas, né? O Espírito Santo é quem vai nos capacitando a partir de quê? A partir do momento que eu vou me entregando, que eu vou confiando, e Ele vai me usando. E aí a minha fé vai aumentando, vai sendo fortalecida, e eu vou ganhando esta confiança necessária, e a alegria de ver almas convertidas, de ver almas transformadas, de ver vidas, irmãos, que outrora estavam jogados na sarjeta, e agora estão transformadas, né? Estão aí pregando o Evangelho. Perdão. Um pequeno pigarro aqui na garganta. E assim, sabe, sem medo,
Não espere estar completamente pronto, porque é o Espírito Santo que lhe prepara. Mas uma coisa eu sei, Deus te chamou. Chamou para esta obra, chamou para essa grande e maravilhosa obra. Deus te abençoe, santo e santa do Senhor, em nome de Jesus.